Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Teodoro. Vim começar aqui essa nova aula aqui, continuar o nosso curso intermediário. Hoje eu vou falar sobre as sessões, né? Muitas pessoas pensam que sessão de Tóquio, o que é sessão de Tóquio, sessão de Londres, sessão de Nova York? Pois bem, nada mais nada menos do que a abertura, o horário. O horário onde se abre e se fecha o mercado. Mas o que é isso, né, na prática? O que é abertura, fechamento? É simplesmente o horário onde se movimenta. Não existe o horário de rush da gente, de pegar ônibus, de ir trabalhar. Qual é o horário do brasileiro? O horário do brasileiro hoje varia entre uns 4 horas da manhã, né? Fazer o quê? Outros 7, 8 horas. E vão até 4, uns que tem sorte, 6, 8 horas da noite para chegar em casa. Então esse é o horário onde se movimenta tudo naquele país ou em determinada região, né, por causa do fuso horário. Mas existem horários onde existe mais movimento do que outros. Por exemplo, você concorda comigo que no horário que você está trabalhando, vamos dizer que você trabalha vendendo algo, é o horário que tem mais movimento? Porque se você estivesse dormindo, não tem movimento. À noite, ninguém se movimenta, todo mundo dorme. Então, quando você gera alguma coisa, você gera automaticamente economia para qualquer coisa, para o que você faz, para onde você trabalha e exatamente para o seu país. E como o Forex, você movimenta o quê? A moeda do país, que é direcionada para a economia, por exemplo, €1, aquela área, a região, quer dizer, os países que trabalham com o euro, eles trabalham na economia do euro. 4, 3 países podem trabalhar com a mesma moeda. E aí, quando você trabalha, existe aquele horário de fluxo igual ao horário de rush, você está movimentando esse mercado. Então, é um horário onde movimenta o mercado. Hoje a gente trabalha com 3 sessões diferentes, tá? A sessão de Londres, a sessão de Nova York e a sessão de Tóquio, tá bom? Não preciso dizer muito, todas as moedas que trabalham na área, na região de Londres, vai ser a sessão de Londres. A que trabalha na sessão de Nova York vai ser movimentada na horário de Nova York. E na de Tóquio vai ser movimentada na sessão de Tóquio. Qual é o diferencial, né, desses horários? Vamos lá. Sessão de Londres é a primeira. Primeira porque, comparando com o nosso horário brasileiro, vamos pensar, que horário mais ou menos começa a amanhecer? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã você pode operar, porque é o horário que mais movimenta. Por quê? A gente tem ali um encontro bom entre o final da sessão de Tóquio com o início da de Londres. E a de Londres é que tem as moedas de economia maior que existe hoje. Então Londres começa de 6, termina que horas, Wagner? Termina às 11. Então você vai de 6 às 11. Nova York começa aonde termina a de Londres e vai até que horas? Até umas 8 horas, tá bom? Da noite. E a de Tóquio começa onde termina a de Nova York e termina quando? 4 horas da manhã, tá bom? Então, sempre que você operar, você tem que trabalhar em cima dessas sessões. Tá, Wagner, mas o que essas sessões representam para mim? Primeiro, aqui eu estou no gráfico de euro-dólar em H1. Vocês estão vendo? Eu posso mudar aqui para M1, ó, e essa movimentação vai ser maior. Claro, óbvio, isso é evidente. Quanto menor o time frame, mais rapidez, assim como eu expliquei na aula anterior. Quanto maior o time frame, eu tenho mais força no sinal, mais força na minha movimentação. Quanto menor, mais rápido, menos forte. Entendeu? Então a sessão, por exemplo, de euro-dólar, ela vai ficar mais forte que horário? Ela vai ficar mais forte entre Londres e Nova York, tá? Mas já passando um atalho para vocês, já passando um corta-caminho, um jeito melhor de você operar, né, para não ficar ali muito tempo até você pegar a intimidade. E a minha função é essa. É o quê? É adiantar para vocês
todo o meu histórico, toda a minha experiência que eu passei, e já vou passar para vocês o seguinte: melhor horário para se operar é o melhor horário que tem movimentação. Quanto mais movimentação, quanto mais volume no mercado, melhor para se operar. Por quê? Porque você automaticamente encosta ou faz as confluências de fatores. Quais são as confluências de fatores? Perfuramento ou rompimento da Bollinger, rompimento da RSI, rompimento do Value Chart. Qual a outra coisa que a gente tem que dar uma olhada? Os segundos finais para o fechamento da vela. Os 5 segundos finais. Então, Bollinger, RSI, Value Chart, os 5 segundos finais, tá? Então, dando essa confluência, você pode entrar. Agora, imagina se o mercado não tem movimento. Se ele está simplesmente como está agora, tá vendo? Ele não está se movendo, ele não está se movimentando muito. E você vai ter que esperar muito mais tempo para poder chegar a um horário de confluência. Às vezes 1, 2, 3 horas. Ah, Wagner, por que eu espero tanto e meu amigo não espera tanto? Porque ele sabe o horário certo de se operar e aonde deve operar. Então, se eu opero hoje de 6 da manhã até 11 horas da manhã, eu tenho aí uma volatilidade maior. Eu tenho mais liquidez no mercado. Por quê? Porque as moedas mais negociadas hoje está entre o euro e o dólar. O que quer dizer isso? Todos os pares de moeda que tem euro, eu posso operar nesse horário. Por quê? Porque o euro influencia indiretamente a outra. Não importa qual seja a outra. Dólar, eu posso operar o dólar também. Por quê? Porque está dentro de Londres e Nova York. É de 6 às 11. A movimentação é extrema. Entendeu? Então você automaticamente chega logo à perfuração de Bollinger com RSI e Value Chart. Vou repetir isso toda hora para você gravar na sua cabeça. Toda vez você vai chegar na perfuração de Bollinger com RSI e Value Chart. Porque a movimentação é mais rápida. Tá? Ah, Wagner, então você quer dizer que eu só posso operar de 6 às 11? Não. O mercado melhor é de 6 às 11. Se você puder operar de 6 às 11, tiver tempo para isso, você opera. Mas hoje a realidade do brasileiro não é às 6 às 11. A realidade do brasileiro de 6 às 11 hoje é ficar trabalhando no mercado tradicional. E o mercado tradicional não dá dinheiro, isso é verdade. Eu sei disso. Mas você pode também adaptar a estratégia para o seu horário. Se você quer trabalhar no horário de Tóquio, por exemplo, que começa às 9 horas da noite e termina às 4 horas da manhã, você pode negociar, mas você sabe que as moedas que vão ser negociadas ali vão ser o Ien, entendeu? O Ien por quê? É uma moeda japonesa. Você vai trabalhar melhor com os pares que têm o Ien. A movimentação vai ser melhor nos pares que têm Ien, entendeu? Então, Wagner, se eu estou operando à noite, eu posso operar então só Ien? Não, deixa lá. Vai que dá uma entrada lá, você dá uma entradinha, né? Não custa nada, deixa lá os outros pares abertos. Mas fica de olho mais nos pares que tiverem Ien, tá? O JPY. Os pares que tiverem Ien vai ser bem melhor para você operar. Mas Wagner, eu hoje opero, eu hoje tenho todo o tempo do mundo. O que eu devo fazer? Primeira coisa, olhar as notícias. Já falei para vocês, faz um checklist, bota uma folhinha lá, ó, atrás do notebook, atrás do computador, cola na sua testa, bota lá, ó. Primeira coisa, olhar a notícia no invest.com, no site da Futuri.com. Segunda coisa, olhar as confluências e a movimentação do mercado, né? Saber o horário que você está. Terceira coisa, confluência, Bollinger, RSI, Value Chart, 5 segundos finais. Deu isso, entrada, tá bom? Então, bota esse checklist que por mais que você saiba, por mais que você compreenda, pode sim ter uma falha um dia e isso pode ocasionar uma perda que você, na verdade, não perderia, entendeu? Na verdade, você estaria atento se você tivesse feito o checklist. Com o tempo, você vai aprender, isso vai se tornar um hábito, tá? Então, vamos lá. Estratégias que eu posso fazer, né, para poder operar. Deixa eu abrir aqui as minhas bandas, só um minutinho, deixa eu abrir aqui meu indicador, não vou abrir o template todo porque eu já sei aqui os indicadores, eu vou jogar aqui pra gente começar a trabalhar com ele melhor, tá? E vou mostrando vocês aqui, ó, Bollinger, RSI e Value Chart, tá? Então deixa eu apagar aqui,
Vamos lá, vamos trabalhar só com a lista de indicadores, trabalhar só com a Bollinger, que eu vou ensinar vocês com a Bollinger, o resto do RSI e Value Chart você já tem noção. Então tem aqui a Bollinger, tá vendo aqui? Essa aqui foi uma entrada de 70%, porque foi na linha verde. Se tiver rompido, lógico, o RSI e o Value Chart, tá bom? Então vamos lá, Teodoro, por que você está usando só a Bollinger para me explicar? Porque o único diferencial para você ajustar o horário é a Bollinger, tá? A Bollinger a gente já trabalhou com ela e disse que a Bollinger, ela simplesmente nos diz, no feijão, né, no simples, aonde o preço não deveria estar. Então, se ele não deveria estar no rompimento, quer dizer, ele não deveria passar essa Bollinger, então o que acontece? Ele reverte. É aquela força um contra o outro, é o cabo de guerra ao contrário. Rompeu a Bollinger, o que ele tem que fazer? Ele tem que reverter, tá bom? Então foi exatamente isso que aconteceu aqui, onde eu estou mostrando, que ele rompeu uma linha de Bollinger de 70%, não sei, não coloquei aqui RSI, não sei, não coloquei aqui Value Chart, não sei se nos 5 segundos finais eles estavam lá. Mas aqui no histórico me mostra que ele reverteu simplesmente pela Bollinger. Então se a gente tem a confluência de fatores, claro, aumenta essa chance de reversão e aumenta essa chance de ganho. Mas Wagner, eu estou operando no horário que você não me disse. Eu vi que você falou sobre Londres até Nova York, que vai de 6 da manhã mais ou menos até 11 horas. Mas essa realidade não é a minha e nem de muita gente que trabalha nesse horário. Mas aí você quer operar quando chega em casa, 8 horas da noite. Vou operar na de Tóquio. Tá, você falou isso também na de Tóquio. Mas se eu estiver em casa o dia todo e puder fazer todo horário, quando chegar no horário de 11 até as 9 da noite, eu posso fazer a operação? Pode. Lembrando que na CLM elas fecham de 6 horas, 18 horas da noite e só volta às 21. Isso é um fechamento próprio da CLM, não é normal no mercado. O comum é não fechar, mas elas fecham para fazer um balanço diário, tá? E só voltam às 9 horas da noite. Isso exclusivo para quem for operar na CLM. Mas se você quer operar ali de 11 da manhã até 6 horas da noite, 9 horas da noite, você vai ver que o movimento vai ser muito fraco. Dificilmente vai bater na Bollinger. Quando bater nessas Bollingers, você pode ter certeza que a reversão é clara. Por quê? Porque não é o comum do mercado. Qual é o comum do mercado nesse horário, né? O comum do mercado é ele lateralizar. E quando ele lateraliza, o que a gente faz? A gente não opera? Correto, a gente não opera. No básico, quem tem o básico não operaria, simplesmente seguiria o que tem que seguir, mas vocês estão no intermediário. E no intermediário eu vou ensinar um pulo do gato que vocês podem fazer. O que é? Lembra do suporte e resistência que a gente trabalha, que já vem se trazendo há um tempo, que é o Multi-Time Frame SR? Então, ele traça linhas. Esse Multi-Time Frame SR, ele também traça linhas retas e linhas pontilhadas. Lembra que a gente conversou nele no básico, que as linhas pontilhadas são linhas que foram rompidas e linhas diretas são linhas que não foram rompidas e que têm mais credibilidade para reversão? Então, a gente vai usar ela. Mas não somos bobos. No começo do básico, eu ensinei vocês a conseguir enxergar uma teoria de Dow, a conseguir enxergar um suporte e resistência sem indicador. Então, a gente vai ver lá o que faz confirmar um suporte e resistência. 2 toques para cima, 2 toques para baixo. Teve 2 em cima, 2 embaixo. Confirmação, a partir disso eu posso dar a entrada. Então, vamos usar o indicador em qual seção? Na primeira, que tem mais movimento? Não. Na última, que tem movimento também, mas só que no Yen? Não. No movimento morto. Vamos trabalhar nela. Tocou a mesma coisa, com RSI e Value Chart. Não esqueçam o RSI e o Value Chart, tá? Em nenhum momento eu falei para vocês que iam operar só com toque. Ah, Wagner, tocou aqui, eu vou operar. Tocou aqui, eu vou dar entrada. Tocou aqui, eu entrei. Não é assim. Não é simplesmente tocar. Lembra que também no começo eu falei que indicadores, eles servem simplesmente para poder te ajudar a tomar a decisão? Então, você não vai tomar a decisão simplesmente com o indicador. O indicador, montei aqui, Teodoro bateu, voltou. Não é assim. Então, a gente vai usar o RSI e o Value Chart. Então, toda vez, Wagner, que você está falando para mim é o seguinte:
Então toda vez que ele bater no RSI junto com o toque no suporte ou numa resistência, junto com o Value Chart, eu posso dar uma entrada na seção de Nova York, que é a mais parada? Pode. É isso aí mesmo. Toque no suporte e resistência junto com a confluência do toque do RSI junto com o Value Chart. É exatamente isso. O que você está fazendo? Você está encurtando a sua área de necessidade de confluência. Você, em vez de operar na Bollinger, você vai operar no suporte e resistência. Isso vai te dar mais possibilidade de entrada, porque você está no gráfico de 1 minuto. Vai te dar muito mais possibilidade de entrada, sendo que vai te dar muito mais vitórias e também vai te chegar ao seu ponto de gerenciamento, que são 2 loss, lembra? O gerenciamento, que são 2 loss, você vai chegar muito mais rápido. Então, o que você demorava, estava acostumado a demorar 4 horas, agora você vai 2 horas, você vai chegar em 20 minutos, por exemplo. Entendeu? Mas, Wagner, eu fiz isso, todo dia eu faço isso, eu opero só nesse horário. Se eu operar assim na seção de Londres, lá onde tem mais movimento, eu vou me dar bem então, né? Não. Porque o movimento é maior. Ali não dá para seguir por padrão gráfico, que é o que a gente vai seguir em Nova York. A gente vai seguir por média. Exatamente isso, é a média. A Bollinger trabalha com a média dos candlesticks anteriores. Então a gente vai trabalhar com a média que é mais precisa e está acostumada com força. Entendeu? O suporte e resistência não. Suporte e resistência a gente vai trabalhar quando o mercado estiver parado, tá? Então, galera, um grande abraço do seu amigo Wagner Teodoro, tá? Até a próxima aula. A gente se vê no curso intermediário.